Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo você confere a partir de agora as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil e desta vez diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Durante todo o programa você vê belas paisagens e ainda fica bem informado. Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte comemora 70 anos. Está de parabéns a Caixa dos Advogados aqui no Rio Grande do Norte. A presidente Monalisa Dantas, eu dei o meu abraço aqui publicamente, reconhecendo a sua liderança e o seu trabalho. E o presidente Aldo, que trabalha com muita afinado. Diretores tesoureiros do sistema OAB se reúnem em Brasília. Temos ouvido aqui depoimentos muito importantes sobre a aplicação do provimento 185, a melhoria das regras de governança. Caravana de prerrogativas chega ao terceiro estado do país, Piauí. A importância das caravanas das prerrogativas é integrar o sistema, aproximar o Conselho Federal da seccional e das subseções do Estado, levar uma palavra sobre a importância das prerrogativas profissionais. E ainda, Felipe Santa Cruz cumpre a agenda em Natal. Este OAB Nacional já começa comemorando. A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte faz 70 anos. As comemorações foram todas voltadas à advocacia. Afinal, são 70 anos de compromisso com os advogados e advogadas do Estado. Nós acompanhamos tudo aqui em Natal, bem de pertinho. A OAB do Rio Grande do Norte está em festa, mas o presente é da advocacia. O auditório da seccional ficou recheado de advogadas e advogados que aproveitaram a oportunidade para conhecerem mais sobre os variados convênios que a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado fechou para eles. Um momento muito festivo, um momento de alegria. São 70 anos que a Caixa presta serviços e benefícios que melhoram o dia a dia do advogado, da nossa advogada, que proporcionam saúde, qualidade de vida e bem-estar. São cerca de 200 empresas conveniadas com a OAB Potiguar de diversos ramos, como vestuário, automobilístico, beleza, artigos de luxo, todas escolhidas a dedo para ajudarem ainda mais no exercício da profissão. À medida que o advogado tem um conjunto de coisas, de utensílios, de produtos, que ele já utiliza mensalmente e que ele tem descontos diferenciados, isso produz uma economia para ele no final do mês bem diferente. Uma cerimônia oficial também marcou o aniversário da CAARNE e contou com a presença do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que falou sobre os atuais desafios da advocacia brasileira no mercado de trabalho. Nós já passamos por momentos muito piores. Crises econômicas gravíssimas, onde não tínhamos nem a liberdade de exercer a advocacia, onde não tínhamos o habeas corpus, onde não tínhamos a segurança da vida da advocacia no exercício profissional. Outra coisa, nós como profissão enfrentamos o que todas as outras profissões estão enfrentando. Há uma transformação em curso, que não é da nossa profissão apenas, de todas as profissões. O presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, Felipe Sarmento, também acompanhou as solenidades. Estou muito feliz em participar da comemoração dos 70 anos da CAARNE, pois tem uma relação especial com as caixas de assistência. Prova disso é que o FIDA contribuiu decisivamente com recursos captados junto a todas as seccionais para a edificação dessa belíssima nova sede da OAB do Rio Grande do Norte, que acolhe não apenas a estrutura do Conselho Seccional e da Escola Superior de Advocacia, como especialmente a estrutura da Caixa de Assistência, que hoje comemora seus 70 anos. O presidente da seccional do Estado, Aldo Medeiros, ressaltou a importância da Caixa de Assistência para a Advocacia Potiguar e comemorou o sucesso dos eventos. A CAARNE, que a cada dia adquire uma maior importância em função da crise que vem atingindo a advocacia, Os advogados cada vez precisam de mais assistência na área de saúde, esportes, lazer, e com isso a CAARNE adquire uma importância que
sempre teve, mas que agora está cada vez mais relevante. Está de parabéns a Caixa dos Advogados aqui no Rio Grande do Norte. A presidente Monalissa Dantas, eu dei o meu abraço aqui publicamente, reconhecendo a sua liderança e o seu trabalho. E o presidente Aldo, que trabalha com muita afinado, é uma caixa e uma ordem que aqui trabalham em prol do advogado diuturnamente, com muito esforço, muito trabalho e muita sinergia. É um modelo e todos nós devemos seguir. Comemoramos também o novo site do Exame de Ordem. O portal está com um novo layout para ajudar os estudantes. Lá é possível conferir tudo sobre o exame de forma mais simples, direta e moderna através das novas áreas de serviço. Veja só, as redes sociais já avisaram, tem novidade a um clique. O site do Exame de Ordem está de cara nova. A partir de um layout moderno, com abas informativas, sistema intuitivo e melhor navegabilidade, os bacharéis em Direito contam agora com um novo conceito virtual. Avisos, calendário, atualizações e resultados de forma mais simples, direta e prática. Acesse já examedeordem.oab.org.br. É a OAB trabalhando pelo fortalecimento da advocacia brasileira. Confira agora mais notícias no quadro OAB Mulher. Os trabalhos da Comissão Nacional da Mulher Advogada estão em pleno vapor. Na sede do Conselho Federal da Ordem, em Brasília, foi realizado o seminário Diálogos entre Advocacia e Magistratura, para debater melhorias na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha completou 13 anos, mas ainda precisa de avanços. Hoje, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. E para ampliar a temática, a Comissão Nacional da Mulher Advogada realizou o seminário Diálogos entre Advocacia e Magistratura. Com a apresentação de 4 painéis, o encontro teve como foco os impactos na vida da vítima de violência doméstica e de que forma advogados e juízes podem contribuir nesta luta. Só pelo nome do evento a gente já sabe, né? Diálogos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem que compreender que a gente está falando de violência contra a mulher, violência de gênero. Um tema extremamente complexo e como um tema extremamente complexo vai exigir que as soluções para esse problema também sejam muito diferenciadas. E por isso, então, essa questão dos diálogos. E nós estamos inaugurando esses diálogos exatamente, advocacia e magistratura. Muito importante a gente conversar com a magistratura e também com todos os outros atores jurídicos e também com aqueles que são a sociedade civil, porque é um problema da sociedade a violência contra a mulher e tem que ser solucionado também pela sociedade. Para o aprimoramento da proteção às mulheres, a comissão da OAB também firmou parceria com o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A gente percebeu a necessidade de estreitar esses laços, entre magistratura e advocacia, porque a gente sabe que o advogado é essencial à administração da justiça, não há justiça sem advogado, e também não há espaço para o advogado atuar se não tiver um poder judiciário forte e independente. Então, cada um na sua função constitucional, tem um papel essencial para fins de atendimento ao jurisdicionado, à população que precisa, De Brasília para Fortaleza, a Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará também comemorou os 13 anos da Lei Maria da Penha, uma campanha que teve o envolvimento de toda a seccional cearense em prol das mulheres. Está sofrendo violência? Diz 180. Confira agora o resumo da semana. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, aproveitou visita ao Rio Grande do Norte e cumpriu mais agendas aqui em Natal. Felipe Santa Cruz se reuniu com o Comitê Potiguar pela Democracia e Liberdade de Imprensa, composto pela OAB, Sindicato de Jornalistas, Arquidiocese, associações de juristas e juízes e sociedade civil. Dentre as pautas, a situação do meio ambiente brasileiro. Santa Cruz ressaltou uma carta que será assinada entre os ex-ministros do Meio Ambiente
e instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, Confederação Batista do Planalto Central, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, entre outras. Felipe Santa Cruz também participou da entrega da carteira da OAB para 35 novos advogados e advogadas ao lado do presidente do FIDA, Felipe Sarmento, do presidente da seccional, Aldo Medeiros, e da presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte, Monalissa Dantas. Santa Cruz fez questão de reforçar a importância do exame de ordem durante a solenidade. Faz diferença para os senhores e para a senhora. Sair daqui com selo de qualidade do Supremo. Sair daqui com um atestado público de que venceram essa etapa. Eu quero agora propor um pacto. Nós juntos somos defensores do exame de ordem. Os diretores tesoureiros do sistema OAB se reuniram na sede do Conselho Federal para discutirem os desafios das gestões e trocarem experiências de boas práticas. As contas dos estados, a manutenção dos prédios e muito mais temas estiveram em pauta. O diretor tesoureiro da OAB Nacional, José Augusto Araújo de Noronha, recebeu os tesoureiros das seccionais da OAB no plenário da sede do Conselho Federal em Brasília. Temos ouvido aqui depoimentos muito importantes sobre a aplicação do provimento 185, a melhoria das regras de governança e a revisão de muitos contratos que tem gerado efetivamente um ganho para toda a advocacia brasileira. O Colégio de Diretores Tesoureiros abordou a responsabilidade fiscal, melhorias nos sistemas de gestão, além de compartilhar os desafios e conquistas de cada seccional. Nós temos tido a oportunidade de ouvir dos demais colegas as suas boas práticas e a minha ideia é justamente essa, né? Reunir dentro das 27 seccionais as melhores práticas feitas por cada seccional para que tenhamos uma OAB mais coesa em busca da transparência. A diretora tesoureira da OAB de São Paulo, Raquel Preto, também apresentou o trabalho que tem adotado na seccional. Na OAB paulista, a inadimplência é o problema, mas novas práticas têm conseguido mudar o cenário da advocacia no estado. E estamos dando tratamentos específicos para cada perfil de grupo de devedor. Mas realmente a utilização do protesto é inovadora e tem rendido ótimos resultados, né? Entre os devedores não contumazes de anuidades da OAB São Paulo, o protesto já rende aproximadamente 25% a 26% de pagamentos e de regularizações. Outro destaque foi o aperfeiçoamento do sistema financeiro OAB. O objetivo de todos os diretores tesoureiros é melhorar o exercício da profissão através de uma instituição forte e ativa. Por isso, uma carta com diversos pontos importantes foi elaborada para a manutenção dos trabalhos. Uma das coisas que foi deliberada é a criação de uma casoteca, que é para poder todos os dirigentes de ordem poder conhecer casos de sucesso de gestão para implementarem as suas devidas seccionais e subseções também. Comissões especiais se reúnem em Brasília para tratar sobre mobilidade urbana, práticas de arbitragem e superendividamento dos brasileiros. Confira. A Comissão de Defesa do Consumidor esteve reunida em audiência pública para apoiar a tramitação e a aprovação do projeto de lei que previne o superendividamento dos brasileiros. A alteração no Código de Defesa do Consumidor visa reverter o cenário econômico de mais de 63 milhões de cidadãos endividados. Parlamentares também participaram dos debates. Para discutir estratégias e ações no aprimoramento da prática da arbitragem no Brasil, a Comissão Especial de Arbitragem da OAB se reuniu na sede do Conselho Federal. Os membros trataram da agenda legislativa e os projetos de lei que tramitam no Congresso em relação ao setor em âmbito nacional e internacional. E para defender o direito de ir e vir, a Comissão Especial de Transporte e Mobilidade Urbana da OAB se reuniu para debater sobre a atual situação do transporte público brasileiro. A comissão reforça que a mobilidade urbana é um direito social e precisa ser respeitado. 4 comissões nacionais estiveram reunidas no auditório do Conselho Federal em Brasília para um grande seminário sobre o papel do advogado na democracia e nas ações afirmativas. Vamos ver.
As comissões nacionais de promoção de igualdade, da verdade da escravidão negra no Brasil, de direitos humanos e da mulher advogada, em parceria com a Escola Nacional de Advocacia, realizaram o seminário O Advogado, a Democracia e as Ações Afirmativas. Temas importantes que devem ser observados pelo Estado e por cada cidadão. Em todos os 5.700 municípios do Brasil, há um herói negro precisando ser resgatado, que trabalhou pela sua história, e a advocacia, é importante lembrar isso, a advocacia dessas causas é um papel do qual a OAB não pode deixar de reconhecer como o seu papel preponderante. Por isso estamos propondo, inclusive para a Conferência Nacional, ano que vem, a advocacia e a reparação da escravidão. O seminário contou com a apresentação do vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, que fortaleceu a importância do seminário. Muito rico seminário que estamos realizando aqui no Conselho Federal, com a advocacia, democracia e as ações afirmativas. Sobretudo, discutindo igualdade e as questões raciais que envolvem o Brasil. Saio daqui hoje, desta manhã, convencido que estamos no caminho certo, junto com as nossas comissões e com o presidente Felipe Santa Cruz. Muito trabalho pela frente, mas estamos caminhando bem. Durante o seminário, 4 painéis foram abordados, trazendo pontos sobre o sistema de cotas, a escravidão negra, a mulher advogada na perspectiva de gênero e raça e as relações étnico-raciais na formação dos advogados e advogadas. Nos encaminhamentos, todas as propostas que foram feitas pela mesa ou pelos interventores da mesa, elas foram recepcionadas como forma de encaminhamento para implementarmos nas 27 seccionais. O exemplo disso é essa formação acadêmica dos advogados e estagiários, no sentido de incluir nos currículos as relações étnico-raciais. A caravana de prerrogativas chegou ao 3º estado do país, Piauí. Os representantes das comissões nacionais e da Procuradoria de Prerrogativas foram a Teresina para continuarem os trabalhos. A comitiva nacional ainda passou por cidades do interior do estado em visitas importantes. Foram 3 dias de trabalho intenso para a caravana de prerrogativas, principalmente porque no Piauí, advogados e advogadas têm sofrido com a violação dos direitos profissionais, o que implicou em uma série de ações da comitiva. Iremos visitar o presidente do Tribunal de Justiça, presidente do TRT, secretário de Justiça do Estado, quando vamos tratar dos assuntos relacionados aos presídios do Piauí, que os advogados estão tendo dificuldade no acesso a esses presídios. Iremos tratar dessa temática também. Iremos também nas cidades de São Raimundo Nonato e Picos, todas no interior do estado. Cidades estas que estão com algumas peculiaridades, né, que estão com alguns problemas de violação de prerrogativas também. A vinda da Caravana Nacional de Prerrogativas é importantíssima, porque reafirma o compromisso que nós temos com as prerrogativas da advocacia. As prerrogativas são da advocacia e por isso mesmo estamos sempre atentos no respeito que todos os órgãos públicos e todas as autoridades públicas devem ter no tocante às prerrogativas da advocacia piauiense. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada também participou da iniciativa. Afinal, quase 50% do quadro de inscritos da OAB é composto por mulheres. E é dentro desse contexto que a Comissão Nacional da Mulher Advogada, juntamente com a Comissão Nacional de Prerrogativas da Advocacia, Procuradoria Nacional de Prerrogativas, pensou na cartilha de prerrogativas da mulher advogada, para que a gente possa tratar desse assunto, prerrogativas e direitos da mulher advogada. Então, a gente tem um trabalho, primeiro, de conscientização a respeito das prerrogativas relacionadas à gestação, à maternidade, mas também direitos que todas nós temos no exercício da nossa profissão. A caravana de prerrogativas já passou por Minas Gerais e Pará, e os trabalhos continuam.
A importância das caravanas e prerrogativas é integrar o sistema, aproximar o Conselho Federal da seccional e das subseções do Estado, levar uma palavra sobre a importância das prerrogativas profissionais, sobretudo neste momento em que vivemos de criminalização das prerrogativas. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha de perto os projetos de privatizações de empresas estatais. Uma audiência pública foi realizada na sede do Conselho Federal para debater o tema. A audiência pública para debater as privatizações de empresas estatais e subsidiárias foi amplamente prestigiada por autoridades, representantes de entidades de classe, sociedade civil e demais convidados. Entre os participantes, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, que enalteceu o encontro e avaliou o processo de privatização. Privatização não deve ser uma coisa religiosamente vista, porque ela não é boa e nem má por si. Algumas antecedências são necessárias para definir que papel teria ou não deveria ter a privatização e que tipo de privatização nós estamos falando, porque também não é a mesma coisa esta ou aquela privatização. Por exemplo, qual é o projeto de país que nós temos? Nós não temos um projeto. Nenhum brasileiro hoje é capaz de saber para onde está indo o nosso país em matéria de indústria, em matéria de ciência, tecnologia e inovação, em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de segurança pública. Ou seja, não falta ao Brasil um projeto nacional. E sem esse projeto nacional, desfazer-se do patrimônio apenas por prostração ideológica pode ser um mal irreparável para a sorte do Brasil. A proposta do governo federal é de privatizar 17 estatais, mas a maneira como deve ocorrer ainda não está clara, avalia a ex-senadora Ana Amélia Lemos. Desde as manifestações do ministro Paulo Guedes, que como liberal ele tem coerência, muita coerência, só que vai ser feito de que forma? Como vai ser feito? De que maneira você vai ofertar? E que parte de uma empresa como Petrobras será vendido? Claro que nós temos aí, são pedaços de informações que você está trabalhando sobre ela. Então você tem que ter mais clareza para que o próprio cidadão possa opinar, possa se manifestar e o próprio mercado haja de maneira a preservar o grande interesse que nós temos, que é o patrimônio brasileiro. Um dos setores de maior resistência à privatização é o dos bancos públicos. O ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal e professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira, também participou do evento, onde reforçou que uma possível privatização da Caixa não traria benefícios aos cidadãos e à economia. A grande missão da Caixa é dar 70% do crédito imobiliário. Sem esse capital, ela simplesmente não poderá cumprir essa missão e não será substituída por bancos privados, porque ela é praticamente exclusiva em habitações de interesse social para camadas de baixa renda, 5 salários mínimos no máximo. Então vai ficar um vazio, não é um vazio que será preenchido por banco privado. Simplesmente a economia diminuirá o ritmo de crescimento e a prioridade atual seria a retomada do crescimento, vai ficar até uma troca de governo. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Advocacia em Estatais da OAB, que acompanha a elaboração das propostas. A nossa comissão ela vê com preocupação essas privatizações, até porque não foram apresentados nenhum estudos técnicos, não houve um debate com a sociedade, tampouco com as entidades de classe que representam as instituições que estão à venda, estão sendo postas à venda sem nenhum critério. Eu quero dizer que a OAB, ela, neste momento em que abre uma audiência pública, não tem nada a ver com partido. O que a gente quer é transparência. E isso é uma das obrigações da nossa instituição que há quase um século vem defendendo a sociedade, os direitos humanos e as causas sociais. Dedicamos este OAB Nacional à advogada Letícia Souza Curado Melo, que foi brutalmente assassinada no Distrito Federal. Neste momento de luto e dor, a Ordem dos Advogados do Brasil se solidariza com parentes, amigos e familiares. E é por você, Letícia, que nós encerramos o programa assim, com imagens do Mar de Natal. Que a cada dia que passe, que a cada onda que quebre na praia, mais pessoas se unam na luta contra a violência contra a mulher.